Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos novamente ao canal Tina INSS. É um prazer imenso estar aqui com vocês novamente. Vamos falar sobre Imposto de Renda 2021, aposentados e pensionistas com doenças graves. Peço a vocês que fiquem até o final do vídeo para ficarem inteirados sobre esse assunto. Vamos lá? Não se esqueça, pessoal, de deixar o seu like e compartilhar para chegar ao maior número de pessoas essas informações. Vamos lá? São várias doenças que dão direito à isenção: câncer, problemas no coração, doenças de Parkinson, esclerose múltipla, AIDS, doenças graves decorrentes de acidentes de trabalho, entre outras. Apesar do direito garantido, o caminho para conquistá-lo não é simples. É necessário procurar um médico, de preferência do serviço público, e solicitar um laudo pericial que ateste a gravidade da doença e que informe quando ela foi diagnosticada. Com o laudo em mãos, você deve procurar o INSS ou o órgão responsável pelo pagamento da sua aposentadoria, no caso de funcionários públicos, e entrar com um requerimento solicitando a isenção. Veja passo a passo para fazer o requerimento no INSS. Porém, na maioria dos casos, o pedido costuma demorar ou ser negado. Nesse caso, o jeito é entrar com um processo judicial com a ajuda de um advogado especializado em direito tributário ou previdenciário. Quais as doenças dão direito à isenção? Todos os aposentados e pensionistas civis ou militares que sejam portadores de alguma doença das doenças graves listadas a seguir podem pleitear a isenção do imposto sobre seus rendimentos: AIDS, alienação mental, cardiopatia grave e cegueira, contaminação por radiação, doença de Paget em estados avançados, doenças de Parkinson, esclerose múltipla, espondiloartrose anquilosante, fibrose cística, hanseníase, nefropatia grave, hepatopatia grave, neoplasia maligna, paralisia irreversível e incapacitante e tuberculose ativa. Outras doenças dão direito à isenção, mas pode ter pedido negado. Embora não estejam explicitamente listadas acima, doenças psiquiátricas, mal de Alzheimer e uso de marca-passo também pode dar direito à isenção. Entretanto, é frequente o INSS negar os direitos de isenção para esses casos, ainda que o aposentado atenda aos pré-requisitos para ter o direito e apresente laudo médico completo. O problema é que alguns peritos interpretam a lei ao pé da letra. Segundo ela, o laudo médico precisa trazer o nome da doença exatamente como esta, na Lei 7.713/88. Imagine o caso de uma pessoa que tenha desenvolvido esquizofrenia ao longo da vida. É uma doença de alienação mental. No entanto, se o laudo trouxer apenas o termo esquizofrenia, sem apontar que se trata de uma alienação mental, o requerimento será indeferido, negado pelo INSS. O mesmo pode ocorrer com uma pessoa com arritmia cardíaca e que, por essa razão, passou a usar o marca-passo. Precisa estar escrito no laudo médico cardiopatia grave, com todas as letras.
Caso contrário, será indeferido. Outro exemplo comum de negativa é o caso de Alzheimer. A lei não traz esse nome, mas se trata de um caso específico de alienação mental. O caminho nesses casos é procurar um advogado especializado em direito tributário e previdenciário e entrar com o processo para conseguir o direito à isenção. Mesmo que o INSS rejeite o requerimento administrativo, há grandes chances de vitória no processo judicial se o laudo estiver bem fundamentado. Por outro lado, doenças como Parkinson e esclerose múltipla costumam ser aceitas por requerimento no INSS com mais facilidade, sem a necessidade de processo judicial, já que os nomes das doenças não deixam dúvidas em relação ao que se está na lei. Passe no médico e peça um laudo completo. A primeira etapa para pleitear a isenção é obter um laudo médico detalhado. Procure inicialmente um médico com quem você já faz o acompanhamento da doença e que possui todo o seu histórico de paciente. Não importa se o médico atende pelo SUS, por convênio ou particular. Explique a situação e peça o laudo mais detalhado possível. Veja com ele a necessidade de realizar exames complementares que atestem a doença e anexe ao laudo todo o histórico dos exames disponível. O laudo deve informar qual a doença, quando ela foi diagnosticada pela primeira vez, o laudo clínico atual, eventuais sintomas, tratamentos e cirurgias realizadas e medicação utilizada para controle. Caso o nome da doença não for exatamente o que está na lei, o laudo deve trazer referência também ao nome usado na legislação, como foi explicado acima, para casos de Alzheimer e doenças psiquiátricas ou cardíacas. O INSS não costuma acertar laudos feitos por médicos de convênio ou particulares, apenas por médicos do SUS. Nesse caso, a orientação é pedir o laudo ao especialista que já acompanha o paciente e depois agendar consulta com o médico do SUS para que ele elabore um novo laudo com base nas informações fornecidas, mas com carimbo de um serviço público de atendimento médico. E como fazer o requerimento no INSS? Depois de obter o laudo médico, a próxima etapa é entrar com o requerimento no INSS. O jeito mais rápido e simples de preencher o requerimento é por meio do site Meu INSS ou do aplicativo Meu INSS para celulares com sistema Android ou iOS. Orientação: para fazer o requerimento pelo site, abra o site Meu INSS e clique em Entrar. Caso ainda não tenha senha de acesso ao site, clique em Cadastrar senha e siga as orientações. Veja como se cadastrar aqui. Informe seu CPF e clique em Avançar. Informa a senha e clique em Avançar em seguida. Acesse o menu Agendamento/Solicitações. Na próxima janela, selecione um novo requerimento. Veja no site como que funciona. Na tela seguinte, aparece lá a pergunta que atendimento você deseja e logo abaixo uma lista extensa de serviços. Vá direto no campo de busca e digite a palavra isenção. Logo em seguida, aparecerá o serviço solicitação de isenção de imposto de renda. Clique nele. Veja como que funciona. Na próxima tela, o programa do INSS solicitará que você atualize seus dados pessoais. Clique em atualizar e corrija, se necessário, informações pessoais, endereço, telefone, e-mail. Se estiver tudo certo, clique em avançar.
A tela seguinte é informativa sobre o que se trata o requerimento e com orientações para digitalizar os documentos. Clique em avançar. Na próxima tela, confira as informações de contato. Na pergunta, você aceita acompanhar o andamento do processo pelo meu INSS, Central 135 e-mail? Clique em sim. No item dados adicionais, informa o número do benefício em NB. Se quiser cadastrar um procurador ou representante legal para acompanhar o caso, selecione a opção e informe o CPF do representante. Veja como funciona. Ainda na mesma tela, na parte inferior, observe o item anexos. Nessa etapa, você deverá anexar uma cópia digital de todos os documentos necessários para comprovar o seu direito à isenção. Clique em Novo para adicionar cada documento. Enviar os seguintes documentos: documentos pessoais, RG e CPF, laudo médico detalhado, com o nome da doença grave e data do diagnóstico inicial. Resultados de exames relacionados à doença, receituários de medicamentos relacionados à doença, documentos de alta hospitalar, no caso de internações e cirurgias relacionadas, comunicado de acidente do trabalho, que é o CAT, no caso de doenças decorrentes de atividade profissional. Clique em avançar, confira as informações do requerimento na próxima tela e depois clique em concluir. A partir daí, é necessário fazer o agendamento da perícia médica do INSS e aguardar a avaliação do requerimento pelo órgão. O prazo de análise do requerimento deveria ser de 45 dias. Com a pandemia, o prazo mais que triplicou. O interessado pode esperar 6 meses ou mais para ter alguma resposta do INSS. A orientação para tentar agilizar a isenção é entrar com processo judicial simultaneamente ao requerimento administrativo no INSS. Se o INSS indeferir o pedido, você já está com o processo encaminhado e talvez tenha uma decisão judicial favorável antes mesmo da resposta do INSS. A isenção vale a partir da aposentadoria ou do diagnóstico. Pessoas que nasceram com uma doença grave, como cegueira, paralisia ou desenvolveram o problema ao longo da vida, como doenças psiquiátricas, têm direito à isenção do imposto de renda, mas somente a partir do momento da aposentadoria, para as pessoas que passaram a ter um problema grave de saúde após a aposentadoria, como um câncer maligno, problemas cardíacos, entre outros. A isenção passa a contar a partir do momento do diagnóstico da doença, se não for possível definir quando a doença começou. Então, a isenção vale a partir da data da apresentação do requerimento junto ao INSS ou ao órgão pagador, no caso dos funcionários públicos. Aposentado isento continua obrigado a fazer declaração anual? A pessoa doente que conseguir a isenção do imposto de renda sob sua aposentadoria ou pensão deve continuar preenchendo a declaração do imposto de renda anualmente. A isenção não elimina a obrigação de entrega da declaração. A única coisa que muda é o campo onde os valores recebidos de aposentadoria ou pensão são declarados. Eles deixam a ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica e passam para a ficha de rendimentos isentos. Veja direitinho como que funciona. Para declará-los, selecione o campo 11, pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço. Pessoal, se você gostou, deixe o seu like. Muito obrigado, um grande abraço.